Irmão, antes de pregar, eu quero mostrar, acho que é duas coisas para você. Primeiro, nós estamos falando de igreja, amém? E a igreja que eu quero falar hoje, a casa de Deus, que eu vou dar ênfase aqui hoje, é o nosso coração. É o que Deus quer fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas. Mas também nós cremos que Deus usa as nossas vidas e usa também esse local aqui, amém? E eu queria, por favor, chamar a sua atenção para isso. Porque Deus nos deu um lugar. E eu confesso, irmão, para você, que em algum momento eu até titubeei e falei assim: meu Deus, durante a obra, tanta coisa para fazer, tanto trabalho, tanto dinheiro, meu Deus, tudo grande, tudo caro. Falei: Senhor, será que foi o Senhor mesmo ou a gente estava meio emocionado? E aí hoje eu estou muito em paz com isso. Eu creio que Deus nos trouxe aqui e o nome dele vai ser exaltado aqui nesse lugar, amém? Mas você percebe, irmão, que ainda há muitas coisas a serem feitas aqui no infantil. E como é que nós vamos fazer isso? Nos juntando. Você entende isso? Às vezes eu vejo pessoas orando, falando: Senhor, manda um empresário, manda um jogador de futebol, manda um milionário. Sabe qual é a minha oração? Manda milhares de pessoas com um coração de adorador. Porque muitas pessoas fazendo a sua pequena parte, nós vamos viver grandes coisas aqui nesse lugar. Quem entende isso? Se Deus quiser mandar um milionário, se Deus quiser fazer você virar um milionário, eu também vou achar bom. Mas a história da igreja não é feita de milionários. A história da igreja é feita de um povo que se une. E na união desse povo, Deus opera com poder, com milagre, com sinal, com prodígio, com maravilha. Mas alguém se alegra com isso? Glória a Deus. Então você percebe, irmão, tem algumas coisas para a gente fazer. Por exemplo, a gente quer fazer o piso aqui dessa igreja. Por quê? Não é só estética, levanta poeira, todo irregular. A gente também quer esteticamente deixar a casa do Senhor bem bonita. Quem concorda com isso? Ser um ambiente agradável para você cultuar e também para quando a gente chamar as pessoas aqui, elas estarem em um lugar aconchegante. Lá na outra igreja nossa já estava tudo tão encaixadinho, né? Aí aqui a gente volta para o cimento, volta para algumas coisas. Esse é o reino de Deus, os desafios. Então a gente tem crido e tem orado, irmãos, para que o Senhor também nos dê capacidade, além dos projetos que a gente tem desejo de fazer, projetos sociais, de toda a ordem, a gente está trabalhando nessa direção, que a gente também possa no templo ter excelência. Então a gente tem algumas coisas aí, a gente tem esse contrapiso, a gente tem o infantil, que a gente na época ganhou uma oferta maravilhosa lá, a gente fez o infantil, hoje ele está funcionando normalmente. Agora a gente tem a ampliação do infantil. Qual que é a nossa ideia lá? Bater uma laje naquela parte da frente lá, deixar pronto pelo menos a laje para a gente poder ter um salão aberto em cima, o maior salão do Kids, que vai ser para os cultos dos adolescentes também, um salão que vai comportar aí 80, 100 adolescentes, quem sabe? Apertadinho os adolescentes cabem, né? Um salão grande. E embaixo, qual que é o sonho da Igreja Viva, irmão? A gente vai ter um salão também embaixo desse mesmo tamanho. Quem sabe a gente não consegue fazer ali uns brinquedos para as nossas crianças, em 2 horas de culto, elas terem 1 hora de ministração e palavra, outra hora para elas poderem estar aí brincando e se divertindo. Quem vai fazer isso? Só tem uma maneira, irmão, é eu e você. E aí nós precisamos estar atentos para isso. Tem tanta coisa para a gente fazer. Não sei se essa semana, provavelmente essa semana a gente vai fazer uma chamada aí para dar mais uma mão de tinta nessa parte toda de fora aí. Se der certo, quem sabe aqui dentro. Quem vai pintar essa igreja, irmão? É nós. Está entendendo? Mas hoje eu quero compartilhar o que a gente fez essa semana aí. Pela fé, a gente fez um investimento aí em pequenas 10 parcelas. E a gente vai pagar aí. E eu quero mostrar para você como é que a nossa igreja vai ficar aí fora. Pode soltar aí, por favor, irmão.
Pode sentar, irmão. A música tá boa, a gente já viu. É tudo pro suspense, irmão. Vai ter macarrão, depois eu vou falar. Aí, o macarrão. Não era sobre isso, mas daqui a pouco a gente fala. Se não der, depois a gente volta. Glória a Deus, amém. Deixa a imagem aí, por favor. Isso. Uau. Fazia um tempo já, a gente foi evangelizar, irmão, esses dias. E pro Dia das Crianças, né? E aí a gente falando para as pessoas, mas aonde é a igreja? Gente, a igreja era onde era o Nazário, mas não sei onde é. A igreja é perto do Neymar, mas aonde? A igreja é do lado do gelo, mas aonde? E aí a gente querendo chamar o povo para ir para a igreja, o povo não sabia onde era a igreja. Então agora a Praia Grande vai saber onde a igreja viva vai estar. Isso. A gente vai colocar bem aqui na marginal o nome da igreja e a cruz. É uma cruz com quase 3 metros de altura. Ela vai ficar bem aqui na esquina. Então todo mundo que vem sentido Boqueirão, todo mundo que vier sentido Boqueirão, de dia e de noite, que a noite vai ser bem iluminado, vai ver a cruz de longe. Aleluia. Esse é um desejo muito antigo que eu, pastor dessa igreja, tenho, de colocar uma cruz. Porque a cruz, ela ministra, por si só, ela já evangeliza, ela já ministra. E a minha ideia é evangelizar a Praia Grande, e uma das formas que a gente vai fazer é através da cruz. Eu quero ganhar o apelido carinhoso de que igreja você é? Eu sou daquela igreja da cruz, lá na Marginal. De que igreja você é? Aquela igreja que tem a cruz. Então a Igreja Viva será conhecida como a Igreja da Cruz, amém? É um bom apelido, sim ou não? Então todas as vezes que formos evangelizar, nós vamos falar: quando você entrar na pista, na marginal, e ver uma cruz, é ali o lugar onde eu adoro meu Deus. Aleluia. Nós estamos alegres, irmãos. Então nós teremos aí a empresa pediu 30 dias para poder fazer o serviço. E aí qual que é a nossa ideia? Pintar novamente aqui toda essa lateral, como a gente fez no começo, deixar bem bonito lá fora, porque a casa de Deus merece estar bem cuidado. Amém? Mas isso custa dinheiro. Essa semana eu estive pregando lá na Cal. Tinham 526 pessoas, foi um culto lindo, quinta-feira, maravilhoso. E o bispo lá, ele, irmão, tá nem aí, ele fala: o forro custou 76 mil reais, eu não sei o que lá. E aí às vezes a gente fica assim, mas o irmão vai pensar o quê? A gente pagou 25.200 reais nessa fachada. É caro, mas não tem barato. Teve um que cobrou 67 mil reais da gente, para fazer a mesma coisa. E aí o irmão é crente também, deixou a gente parcelar no cartão em 10 vezes sem juros. Então a gente vai pagar 10 vezes de 2.500 reais, amém? E a gente vai ter uma fachada bem bonita. Por que eu estou falando isso? Porque a gente já tem orçado, por exemplo, o piso aqui da igreja. Custa 22.500 reais para poder fazer o piso da igreja.
Então hoje a gente não vai conseguir fazer o piso, mas quem sabe alguém é abençoado, quer ofertar, está no coração, então a gente vai começar a tratar algumas coisas de uma maneira clara aqui. Amém? Se você puder, glória a Deus. Se você não puder, está tudo bem também. Nós não vamos mudar a intenção do nosso coração. Essa igreja não está aqui para arrecadar dinheiro. Mas nós somos, andamos em unidade. Nós precisamos nos unir para fazer as coisas. Então o infantil lá, falta a gente terminar o infantil. Falta a gente terminar, vai ser um prédio, um anexo, irmão. Essa igreja vai ter um anexo de ministério infantil. Por quê? Porque a gente ama as crianças, a gente entende a importância delas serem ministradas. Elas estão a semana inteira na escola ouvindo coisas do mundo, do jeito que a gente nem sabe muitas vezes como está chegando nela. Aqui, nos momentos onde elas estiverem na igreja, elas vão ser alimentadas, renovadas, fortalecidas, evangelizadas, ensinadas, fortalecidas, transformadas com o poder da palavra. Então, eu creio, irmão, que a nossa união pode fazer a gente ter um infantil bem bonito. Amém? Glória a Deus. Então, a gente tem alguns desafios. A gente tem algumas coisas para terminar. O forro também, talvez o pessoal termine essa semana, comece pelo menos a obra aí. Se não for essa semana, é na outra. Então a gente está cuidando das coisas da igreja aqui, para que isso tudo flua da melhor maneira possível. Nós precisamos estar unidos. Quem entende isso? Para que a gente consiga fazer tudo aqui da melhor maneira possível. Amém? Glória a Deus por isso. Obrigado. Tem mais um detalhe. Então a gente está mudando algumas coisas também. Deixa eu dar mais um recado aqui, aproveitar o embalo. A gente está mudando algumas coisas também para 2026, e algumas coisas a gente já vai colocar em andamento em 2025. A gente esteve aqui num culto de mulheres em uma sexta-feira, você veio? Foi uma bênção, sim ou não? Qual que é a ideia da Igreja Viva hoje, irmão? Não usar os sábados mais. Sábado será só para eventos de jovens, adolescentes. A igreja, a nossa agenda, culto de mulheres uma vez por mês, todos à sexta-feira. Quando tiver culto de homens, à sexta-feira. Então, o que a gente fez? Pensando na logística, isso é ideia minha. Eu estou mudando hoje. Põe aí para a gente ver aí também, por favor. A partir de hoje a gente vai ter uma alteração no nosso calendário aqui na igreja. Só olha. Glória a Deus. Os nossos cultos na semana agora serão às quartas-feiras. Por quê? Porque logisticamente facilita para muitas coisas. É claro, a gente vai ter um desafio ou outro no começo, está tudo bem. Mas não faz sentido a gente ter um culto na quinta e um culto na sexta. Então a gente vai mudar. Mas aí tem a Casa Viva, mas a Casa Viva é de 15 em 15. Então o que a gente pretende? Fazer cultos cheios da presença de Deus aqui. Todas as quartas-feiras nós teremos a nossa reunião, o nosso momento com Deus aqui nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Eu creio mesmo que nós vamos viver uma temporada nova nessas quartas-feiras. Eu quero pedir para você ficar de pé mais uma vez, irmão. Eu quero consagrar junto com você esses momentos, esses cultos. Eu quero orar para que você entenda. Essa semana que entra agora, o culto ainda é quinta, amém? A gente vai ter o culto quinta, que ainda é outubro. E aí sim, a partir de novembro, nós vamos iniciar essa nova jornada com os nossos cultos, às quartas-feiras aqui nesse lugar. Eu quero que você ore por isso, para que a quarta-feira seja marcada por poder aqui nesse lugar. Você pode orar nessa direção? Para que o Senhor cumpra a vontade dEle, para que as pessoas sejam alcançadas, salvas, transformadas. Em nome de Jesus, Senhor, nós consagramos este tempo em suas mãos. Consagramos, meu Pai, em o nome de Jesus, Senhor, essas quartas-feiras, Pai, nós vamos estar reunidos aqui como igreja, Senhor, para adorar o Teu santo nome, mas também para ser instrumento, Senhor, para anunciar as boas novas, para ser canal de cura, Senhor, para ver, Senhor, o Senhor operando
a tua vontade aqui, Senhor, e eu creio que muitos milagres acontecerão nessas quartas-feiras, e o teu nome será exaltado aqui neste lugar. Nós te damos graças, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, glória a Deus. Agora sim, vamos pegar as nossas Bíblias, por favor. Aproveita que você está de pé mais um pouquinho aí. E abra em 1 Crônicas. Nós ainda estamos na série Romper. Hoje é o último episódio. O tema é Casa de Deus. O tema é Casa de Deus. Série Romper. Tem coisas, irmão, que nós iniciamos no mundo espiritual que o mundo físico, que os nossos olhos físicos ainda não enxergam, mas no mundo espiritual já está ligado. Aleluia. Eu quero ler com você 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas 13. Assim no títulozinho em cima da minha Bíblia está escrito: o retorno da arca. Eu quero ler do 1 em diante, diz assim: depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Versículo 3: vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Pai, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez nessa noite. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, por todo cuidado, por todo o amor, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e através das nossas vidas nós te louvamos. Colocamos, Senhor, esta palavra, este momento em tuas mãos. Nos ministra, nos ensina, Senhor, e faz conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar, por favor. Irmãos, não é por acaso, aliás, nada no reino de Deus é por acaso, que eu coloquei esse tema Casa de Deus, porque nós estamos vindo de um culto, e eu considero que o culto da semana passada foi uma bênção, amém? Onde a gente está falando para romper com o velho e abraçar o novo. Esse foi o tema que nós, obrigado, irmã, que nós ministramos aqui a semana passada, crendo que Deus vai abrir caminho no deserto, vai pôr fontes, riachos, rios, aonde nem existe uma fonte, amém? Nós vivemos isso a semana passada. O Senhor nos ministrou e nós fomos tocados aqui a semana passada com um culto lindo, irmão. E o Senhor vem nos ministrando, e nós estamos em uma série de romper. E aí, o que eu penso? Já que eu vou abraçar o novo, eu preciso entender o que é esse novo. E eu só posso entender o que é esse novo na presença do meu Deus. E eu preciso entender que eu sou a casa de Deus. Nesse tempo, o Senhor deu uma direção, uma ordem a Davi, que ele construísse um templo. Que na verdade quem construiu foi o Salomão, mas Deus tinha um plano de construir uma casa para que ele pudesse habitar nessa casa. Só que depois que Jesus veio a essa terra, salvou as nossas vidas, nos purificou do pecado, isso mudou. Agora Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Agora Ele habita dentro de nós. Glória a Deus. Uns 15, glória a Deus e aleluia. Deus não habita mais em templos feitos de paredes por mãos humanas. Agora Deus habita no coração humano. Deus habita na vida do seu filho e da sua filha. E nesses dias nós é quem somos o templo do Espírito Santo. Glória a Deus.
Isso tudo, irmão, nós vamos entender bem. Por quê? Porque nós precisamos entender a relevância que isso tem, a importância de termos Deus presente nas nossas vidas. Você considera que Deus é presente na sua vida, amém? Você considera que você é cheio de Deus, amém? Louvado seja Deus por isso. E aí, o Davi, ele faz uma reunião, quem sabe em um culto como esse, e ele começa a conversar com algumas pessoas importantes, os líderes, e ele começa a dizer assim: cadê a arca? Naquele tempo a arca simbolizava, representava a presença de Deus. A arca era a própria presença de Deus. E o Davi fala assim: poxa, é legal, Deus está operando, tem muita coisa acontecendo, Deus está cuidando de tudo, nós estamos aqui, nós damos glórias a Ele, mas e a arca está onde? E a presença está onde? Ele faz uma reunião e começa a conversar com os crentes, começa a conversar com os líderes, e ele começa a dizer: no tempo de Saul, Saul é quem reinou antes dele, nós não nos importamos com isso, ninguém estava nem aí para a presença, ninguém estava nem aí para a arca, Saul não estava nem aí para isso. Mas agora o Saul não está mais aqui, e eu estou perguntando: aonde está a arca? Aonde está a presença? Eu não quero mais ficar longe da presença de Deus. Davi ministra isso, irmão. Ele prega, fala isso na reunião. Nós estamos andando, mas estamos fora da presença. A presença não está aqui. Então nós precisamos buscar a presença de volta. E eu quero de uma maneira profética dizer que nós estamos entrando em um tempo novo, abraçando o novo de Deus nas nossas vidas. E a principal questão, a coisa maior que precisa estar acontecendo nos dias de hoje é a presença de Deus ser o fator predominante de estarmos reunidos aqui. E ele chega e fala: o Saul não deu bola, o Saul não estava nem aí, o Saul tinha outras prioridades, o Saul estava pensando em outras coisas, o Saul estava desinteressado com a presença de Deus. A galera olha e fala assim: meu Deus, eu achei ótimo isso aí, a gente está vivendo sem a presença de Deus, mas a gente precisa, então o que a gente vai fazer? A gente vai buscar. Se não tem, o que eu vou fazer? Eu vou onde está, eu vou buscar, porque é necessário, eu necessito da presença de Deus. E aí a galera concorda com o Davi, eles fazem um plano, e aí eles decidem, definem os seus corações, e buscar a arca, e buscar a presença. O que eu quero dizer para você, irmão, nós estamos vendo um Davi aqui, que já tinha sido ungido por Deus. Nós estamos vendo um Davi aqui, que já tinha ouvido falar que Deus ia mudar a vida dele, que já tinha visto Deus operando, que já tinha visto e usado a vida dele para derrubar um gigante. Então é possível Deus operar nas nossas vidas, mesmo no nosso coração estar distante dele, estando distante dele? Sim. É possível estar numa igreja e ver Deus fazendo alguma coisa, inclusive na minha família, mas a minha prioridade não ser Ele? Sim. É possível isso acontecer, mas é impossível isso continuar acontecendo. Porque às vezes nós iniciamos algo, Deus ele faz, eu disse isso esses dias, Deus no começo cuida de tudo, irmão, mas depois nós precisamos fazer a nossa parte. Então eu separei em 4 tópicos aqui, na verdade 4 pessoas, 4 tipos de casas. A primeira dela é Saul. Eu quero ler um texto com vocês, está em 1 Samuel 16. Primeiro tópico é Saul, casa de desinteresse. 1 Samuel 16. Eu quero ler o versículo 1 com vocês. Diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá lá em Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. A pergunta que é, irmão,
por que o Saul não foi lá buscar a arca? Porque não era a prioridade dele. Saul era rei, levantado por Deus, amém? Mas a prioridade do Saul não era a presença de Deus, era o reino que Deus tinha dado para ele. E muitas vezes na nossa vida o que acontece? Nós estamos mais ligados com o que Deus pode fazer ou faz na nossa vida do que com a presença dEle. Nós temos interesse nas nossas conquistas, mas temos pouco interesse na arca, na presença de Deus. A casa do Saul é uma casa de desinteresse. O coração dele está em outro lugar. Por que o Saul não foi buscar a presença? Uma coisa que eu penso é, porque a presença revela o pecado. E ele vivia em pecado. Então se ele fosse lá buscar a arca, logo o que ele vivia, o que ele tinha escondido, as manipulações dele, os pensamentos dele, isso ia ser exposto. Porque aonde a presença de Deus está, há luz. Então tem vezes que as pessoas escolhem não buscar mais profundamente a Deus. Por quê? Porque não querem largar os seus pecados. Tem uma outra coisa que acontece com Saul, ele acha que ele consegue resolver tudo na força dele. Ele não precisa. Saul é desobediente. O profeta não chega, ele sacrifica no lugar do profeta, sabendo que ele não podia fazer isso. Por quê? Porque ele está mais ligado na imagem dele do que Deus quer fazer na vida dele. Saul é desinteressado com a presença de Deus. E tem uma coisa, irmão, que tem me incomodado um pouco como pastor, e isso diz respeito a mim, amém? Eu cresci em um lugar onde a gente fazia jejum de ficar sem comer um tempão, comendo só líquido um tempão, ficar comendo legume 21 dias. Eu já disse isso algumas vezes. No primeiro jejum de Daniel que eu fiz, 21 dias, eu perdi 6 quilos em 21 dias. Por quê? Porque falaram, só pode comer legume. Aí o Júnior fez o quê? Só comeu legume. Depois o Júnior descobriu que os caras comiam carne, as coisas escondidas. Tinha isso. Vamos pedir uma licença aqui, a gente vai orar, Deus vai entender, vamos comer o churrasco, depois a gente volta para o jejum. Cada um teve a sua colheita, irmão. Mas quando a gente faz as coisas com verdade, a gente atrai a arca, a gente atrai a presença. E aí hoje, o que eu penso, irmão? A gente tenta limpar a igreja de todo jeito, palavra, deixar tudo muito saudável, só que está faltando sacrifício, está faltando interesse. E parece que a gente vive em uma geração que a gente faz tudo, e se der tempo a gente vai buscar a arca. Porque primeiro eu tenho que trabalhar, primeiro eu tenho que cuidar disso, primeiro eu tenho que falar com tal pessoa, primeiro eu não tenho tempo, primeiro eu tenho que fazer tal coisa, e a arca fica para depois. Parece que está se levantando nesses dias uma geração de Saul, que já viu Deus fazendo coisas maravilhosas, mas que não tem interesse mais pela renúncia. Porque quando a gente chega bem pertinho do evangelho mesmo, bem pertinho da arca mesmo, bem pertinho da cruz mesmo, o que acontece? Eu tenho que largar, eu tenho que abrir mão. E aí, se eu ver direitinho, eu não quero abrir mão, eu quero é acumular, eu quero é conquistar mais, eu quero é ficar maior. Só que Deus não chamou ninguém para ficar maior, Ele chamou para sermos instrumentos na presença dEle. E aí tem a ver com aonde está o nosso coração. Mateus 6,21, versículo que eu uso muito: onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Então o Saul acha que consegue fazer sozinho, dá ruim. O Saul pensa, se eu
ficar muito perto de Deus e eu vou ter que largar essas coisas aqui, é melhor não. O Saul tem desinteresse pela presença. E eu tenho uma pergunta só para te fazer hoje aqui, não precisa responder. É algo só para a gente pensar. Vale a pena largar alguma coisa para ter a presença de Deus? Vale a pena largar o reino para ter a presença de Deus? Saul não valorizava a presença de Deus. Hernandes Dias Lopes diz assim: não há coroa que resista a um coração que despreza a presença. O que é? Primeiro eu quis te chamar pelo amor aqui, amém? Agora eu vou te chamar o seguinte: o final é triste. No final, na verdade, a gente não tem escolha. A escolha que a gente tem é se vai dar bom ou se vai dar ruim. Então, quando eu escolho ser desinteressado com a presença, quando eu escolho pôr outras coisas no lugar da presença, eu já sei que no futuro a colheita vai ser desastrosa. Então a gente precisa pôr a presença como prioridade na nossa vida. Amém? Segundo, Abinadab. Quem sabe quem é Abinadab? Abinadab é onde a casa, é o dono da casa onde a arca estava colocada. Eu quero ler com vocês agora 2 Samuel capítulo 6. Abinadab é a casa de costume. 2 Samuel capítulo 6, em 2017, eu fui ministrado com uma palavra com esse tema em um congresso, a casa de costume. O que é a casa de costume? É a casa onde nós nos acostumamos com a presença. 2 Samuel capítulo 6, do 3 em diante, diz assim: puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava à frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento de pinho, de harpas, liras, tamborins, chocalhos, símbolos. O louvor estava rolando com força. Olha o versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Versículo 7. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Uzá, Aiô, filhos de Abinadab. A Bíblia não fala literalmente quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab, mas pensa-se que é mais de 20 anos. Mais de 20 anos a arca estava em uma casa. E aí o que acontece? As pessoas se acostumam com aquilo. Todo dia eu me acostumo, vim no culto. Eu começo, venho no culto ali, eu estou com um problema, Deus me ministra, eu acho o lugar mais lindo do mundo. Aí o que acontece? Eu acostumo com isso. Aí chega um momento que alguns de nós vêm porque tem uma escala, porque tem uma obrigação, porque tem uma tarefa, porque eu preciso estar lá, não por causa da presença, por causa da bênção. Eu preciso estar lá não por causa da presença, eu preciso estar lá porque senão eu vou perder alguma coisa. E aí nós vemos que neste caso de casa de costume, eu vou dizer para você assim, irmão, se você não passou, você provavelmente vai passar em algum momento por isso na tua vida, aonde você se acostuma com a presença de Deus. É uma coisa muito louca a gente vir aqui e falar: você crê que Deus está aqui? Quem crê? E aí a gente vem e vai embora, e às vezes nem coloca o coração nisso. Mas Deus está aqui. Às vezes a gente trouxe aqui a Camila Barros, sei lá, alguém famoso para pregar. Você vai sair da tua casa e vai falar: hoje eu vou lá porque hoje na minha igreja vai ter Camila Barros.
Mas muitas vezes a gente vem para um domingo desse aqui sem ter um sentimento, eu vou lá porque o meu Deus está lá e eu vou adorar o nome dele. Deus é mais importante que a Camila Barros. Sim ou não? Ou com qualquer outro, eu não tô, foi que me veio o nome dela na minha cabeça aqui. Só que às vezes a gente valoriza algumas coisas mais do que a presença de Deus. Por quê? Porque nos acostumamos com a presença. Deus está lá, é legal, Ele está lá, está tudo bem, Ele sempre vai estar lá. E era assim. Só que eu tenho para dizer para você uma coisa, irmão, que esse texto nos mostra aonde acostumamos com a presença de Deus, aonde a casa é uma casa de costume, nessa casa há morte. Quem está entendendo? Se eu acostumo com a presença de Deus, alguém vai morrer. Eu vou dizer para você uma coisa forte, pensamento meu, não está escrito aqui. Mas o filho de Abinadab, pensamento meu, morreu porque o Abinadab acostumou com a presença. Porque muitas vezes quando nós nos acostumamos com a presença, não é somente a gente que morre, as nossas famílias também morrem. Os nossos filhos também morrem. E é por isso que hoje a gente vê um êxodo. Muitas vezes os filhos dos líderes, filhos de pastores, tudo no mundo, ninguém quer saber de igreja. Por quê? Porque a casa virou uma casa de costume e não é mais um altar de adoração. E aonde a casa é uma casa de costume, tem morte. Sabe o que tem numa casa de costume, irmão? Fofoca. Por quê? Ao invés de eu falar da presença de Deus e do que Deus está fazendo, eu fico falando da vida dos outros. Você já deve ter visto algum videozinho na internet falando que aonde os filhos dos crentes desviam é no banco de trás do carro. Porque a gente sai da igreja aqui de um culto onde Deus manifesta o poder, onde alguém é curado, mas eu estou olhando o que está faltando. Eu estou olhando o que está errado. Aí eu saio falando de um, saio falando de outro, e o meu filho lá atrás está fazendo o quê? Ele não está só ouvindo, ele está sendo ministrado, você está pregando para ele. Você está ensinando o teu filho que não vale a pena ir para a igreja. Você está ensinando o seu filho que não vale a pena ser crente. Você está ensinando o seu filho que não vale a pena andar no meio da igreja. Por quê? Porque só tem problema, só tem BO, é melhor andar no mundo. Você não tem coragem para fazer isso, porque você tem medo do que Deus vai fazer na tua vida. Mas você está promovendo ou criando alguém que vai ter coragem. Aí o que o Uzá faz? De qualquer jeito ele quer tocar na arca, de qualquer jeito. Por quê? Porque na casa dele era tudo de qualquer jeito. A presença estava lá e ninguém valorizava. E aonde há costume é a morte. Quem entende isso? Acostumar com a presença mata. Mata o quê? Mata sonhos, mata os planos de Deus, mata ministério, mata família. Porque acostumei. Eu orava, agora eu não oro mais. Meu filho me via pregando para o vizinho, agora não vê, ele vê eu reclamando. O que a presença representa para você hoje, irmão? Porque se a presença for real nas nossas vidas, a verdadeira, qualquer coisa que estiver acontecendo aqui fica menor do que isso. Quem está entendendo? Então, às vezes nós colocamos a culpa em todo mundo e em muita gente. Mas a verdadeira culpa é nós nos afastamos da presença de Deus e deixamos de valorizar quem Ele é nas nossas vidas. Deu para guardar os dois aí? Saul, casa de desinteresse. O Saul é um desviado no meio da igreja, no meio das coisas de Deus. Depois foi buscar até feiticeira. Saul é um maluco. Tem muito maluco no meio da igreja. O Abinadab, irmão, ele é um que dá medo.
Porque ele está ali, ele não deixa ninguém roubar a arca. Ele é religioso. Ele deixa aqui, ó, tá aqui, ó. Também não vou ali mais, não vou orar, não vou adorar, mas ninguém vai mexer aqui. É perigoso, irmão. Nós corremos esse risco de estar aqui na casa de Deus e o nosso coração está longe dele. Eu primeiro preciso entender isso, para depois eu falar de Obed-Edom e Davi, amém? Quero sair daqui alegre com você hoje aqui. Então eu não posso ser desinteressado e eu não posso me acostumar com a presença. Está faltando fervor nas nossas vidas em algum momento, irmão. Está faltando eu vir na casa de Deus falando, eu não sei o que aquela galera está esperando, não sei o que a galera do louvor preparou, mas eu vou lá dar glória, eu vou lá dançar, eu vou lá adorar, eu vou lá exaltar, eu quero entregar o meu melhor na presença do Senhor. Quando eu tenho isso, eu penso, eu não vou lá sozinho, eu vou levar alguém comigo. Terceiro, Obed-Edom. Se eu estivesse no teu lugar, eu já dava glória. Porque eu conheço o Obed-Edom, eu sei o que vai acontecer. Então eu vou de novo. Terceiro, Obed-Edom. Amém. A casa da honra. Eu quero ler 2 Samuel 6 também, agora o 10 e o 11. Diz assim: por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor à cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. 20 anos não produziram nada na casa de Abinadab, mas 3 meses transformaram totalmente a história de uma família inteira. Então, se você é crente ainda, se você ainda está na fé, se você crê que serve um Deus fiel, um Deus justo, um Pai de amor que cuida de todas as coisas, eu vim aqui para dizer para você: não podemos ser como Abinadab, precisamos ser como Obed-Edom, uma casa de honra, aonde o nosso coração se coloca na presença do Senhor. Tem sede, tem fome, tem fervor, tem desejo, tem interesse, tem vontade de estar na presença dEle. Na casa do Abinadab tem morte, na casa do Obed-Edom tem milagre. Irmão, eu gosto muito de entender isso. Porque a única coisa que muda de uma casa para outra é o coração. Ninguém precisa ter dinheiro, ninguém precisa ter fama, ninguém precisa ter relevância. Tudo o que Deus está procurando é adoradores que adorem em espírito e em verdade. São corações que desejam a presença dEle. Um coração muda tudo. O que eu vim aqui para dizer sobre a sua vida hoje? Talvez você ande há 20 anos com Jesus e não tenha entendido isso ainda, ou não tenha ido tão profundo ainda, por isso você não viu tantas coisas acontecendo na sua vida. Pelo contrário, talvez você já tenha visto até coisas muito ruins acontecendo, mas se você mudar o seu coração nesse tempo e honrar o Senhor e for uma casa dele de adoração, uma casa que deseja estar na presença dele, então você se tornará uma casa de milagre. Porque aonde tem honra tem milagre. Aonde tem honra tem sobrenatural. Aonde tem honra tem cura. Aonde tem honra tem libertação. Aonde tem honra tem ressurreição. Aonde tem honra tem o plano e a vontade de Deus sendo cumprida nesse lugar. Então Abinadab acostumou. O Obed-Edom falou: o quê? Deus na minha casa, para tudo, muda tudo. Esse é o grande acontecimento da minha vida. O grande acontecimento da minha vida não é fazer uma faculdade, não é comprar uma casa, é Deus estar dentro da minha casa.
É tão fácil de entender, mas às vezes a gente, irmão, dá tanta volta. Por quê? É o coração. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede os caminhos da vida. O que eu estou dizendo para você, irmão? Tenha um coração que honre a presença de Deus, a vontade de Deus, que obedeça a Deus. O teu coração seja um coração que honra o Senhor. Então você vai receber do Senhor todo cuidado. Porque aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. A gente troca a ordem, a gente enche o coração de outras coisas, deixa sempre Deus para depois, e chega aqui que arrotar a santidade não vai funcionar. Porque eu não cheiro cocaína faz 16 anos, e daí? Talvez tenha quem está cheirando hoje esteja mais perto de Deus do que você. Quem está entendendo? Porque é o coração. E porque eu penso que Deus nos ministra com uma palavra dessa, irmão? Não é para nos expor, não é para nos confrontar, não é para nos julgar, é para nos trazer para perto. É para dizer, você é o meu filho, você é a minha filha, você custou um preço muito alto, eu quero você bem pertinho de mim. Só entende isso quem tem um coração que honra a presença, que quer mais de Deus. É o desafio nosso, irmão, desses dias. Vencer o mundo e as suas milhares de cobranças. Vencer o mundo e toda essa opressão que vem, que quase que nos obriga a conquistar, a ser, a ter, porque é isso que vai mostrar se realmente Deus está na tua vida. Deixa disso. Eu primeiro adoro, depois o Senhor acrescenta. Primeiro eu tenho fome, depois o Senhor traz o alimento. Meu Deus. Porque Deus não vai dar alimento para você jogar fora, não espiritual. Então na casa de Obed-edom tem honra, e aonde tem honra tem milagre, aonde tem honra tem prosperidade. É o que a Bíblia está dizendo, amém? Versículo 11 diz assim: a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou, o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Porque eu gosto tanto dessa palavra, irmão, porque eu penso isso mesmo. Aonde vem a bênção de Deus, ela não para na gente, ela derrama, transborda, e sorte vai ser, abençoado será quem estiver perto de você, porque a bênção de Deus será tão grande sobre a tua vida que vai derramar para as pessoas que estiverem perto de você. É isso. Se você crê nisso, por favor, dá um glória, irmão. Estou falando que a bênção numa casa de honra, numa casa que honra, uma casa que obedece, é uma bênção tão grande, é uma presença tão forte, que não dá para reter apenas em um pequeno lugar, em uma pequena casa, em uma só pessoa. Alguém que tem a presença de Deus, alguém que é a arca do Senhor, é alguém que transforma ambientes, que muda histórias, que muda cenários. Então o que eu creio? Deus vai fazer na sua vida, amém? Mas através de você Ele vai fazer ainda mais. Ele vai usar a sua vida para transformar os lugares. Ah, irmão, você pode estar trabalhando num lugar hoje que está passando por dificuldade. Que bom que você está lá, porque esse lugar não vai fechar. Ele vai ser abençoado, próspero. Ele vai ser transformado, porque a presença de Deus está lá na sua vida. Você pode estar hoje em uma família que precisa de um resgate, de uma ajuda. Que bom que você está lá, porque se você tiver um coração que honra, que obedece, que deseja a presença dele, então essa família toda também será abençoada. Aleluia.
Tem alguém que crê em coisas espirituais aqui? Porque é sobre isso que eu estou falando hoje aqui. E aquele que está no Espírito entende as coisas do Espírito. 3 meses foram capazes de mudar a história de um homem para sempre e da sua família. A gente tem um pouco menos de 3 meses para terminar esse ano aqui. Eu não posso garantir que Deus vai fazer tal coisa na sua vida. Não tem como. Eu vir aqui seria irresponsável. Aqui a gente tem muitas pessoas. E é Deus quem sabe o plano. Eu não posso dizer que Deus vai fazer na sua vida. Eu posso dizer que Ele pode fazer na sua vida. Que eu já vi Ele fazendo muitas vezes. E tudo tem a ver com o nosso coração. Se o nosso coração muda, tudo muda. Se o nosso coração muda, o deserto vira Canaã. Nosso coração. O problema é que às vezes a gente é teimoso, fica 40 anos no deserto porque o coração é duro. O coração muda primeiro e as coisas, os caminhos vão se abrindo. Quarto e último, eu vou falar de Davi. Vou encerrar com isso. Davi é a casa da paixão. Eu quero ler Salmo 27 com você, irmão. Salmo 27, versículo 4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Davi está falando, uma coisa eu desejo, uma coisa eu pedi ao Senhor, e isso eu vou buscar. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou me esforçar todos os dias para que eu possa estar, para que eu possa viver, para que eu possa ser uma casa cheia da presença dEle. Isso é maravilhoso, irmão. O Davi é um homem de tantos erros. De tantos erros. E erros, irmãos, que para nós seriam imperdoáveis. Mas o Davi é alguém com um coração apaixonado, com um coração desejoso da presença de Deus. E nesses dias eu tenho entendido claramente, irmão, que nós não precisamos de poderes, nós precisamos de presença. Num mundo que a gente fala tanto de dom, irmão, o que a gente precisa é de presença. Porque se Deus estiver presente, Ele transforma tudo. Davi encontrou um gigante, derrubou o gigante. Encontrou o urso, derrubou o urso. Encontrou o leão, derrubou o leão. Teve toda a sua família sequestrada, não sabia o que fazer. Foi até Deus e Deus restaurou tudo. Ele enfrentou muitos exércitos poderosos, teve vitórias em muitas batalhas. Davi é o maior rei da história de Israel. Tudo porque ele tinha um coração apaixonado. O Davi é rei quando ele entende que conduziu a arca errado. Escuta isso. Você continua o texto, você vai ler. Eu sempre digo, ganha quem lê, não dá para ler tudo aqui. Davi conduziu a arca da maneira errada. Deus tinha uma maneira de conduzir. E porque ele conduziu da maneira errada, cantando louvor, mas da maneira errada, um homem morreu. E às vezes, irmão, a gente está cantando louvor, às vezes a gente está indo na igreja, às vezes a gente está servindo da maneira errada. Para que algo seja construído, mas precisa partir
de dentro. Deus olha para dentro. Deus sonda o coração. E o que eu penso hoje aqui é, nesses dias, Deus está nos restaurando, irmão. Porque eu creio mesmo que eu estou diante de alguns, pelo menos alguns, que têm um coração apaixonado pelo Senhor, que cometem erros, que têm falhas, mas que na verdade o que desejam no seu coração é estar mais perto de Deus. É com você que eu vim falar hoje aqui, porque é você que Deus vai usar para transformar o reino dele nesses dias. Billy Graham diz: Deus não habita em palácios de orgulho, mas em corações quebrantados. A paixão pela presença de Deus transforma um coração em um templo. Então Deus não quer mais um templo, estrutura para habitar. Ele quer você. Ele quer você. Se você ainda tem capacidade de ficar maravilhado com isso, irmão, então eu penso que o Espírito Santo está ministrando você. Porque às vezes a gente é tão difícil, a gente é teimoso, endurecido, a gente é desobediente. E aí Deus nos traz aqui e ainda diz: é você mesmo. Eu amo você, eu quero usar você, é com você que eu quero falar. Saul, tudo é comum, não está nem aí, não se importa com a presença de Deus. Abinadab, acostumado demais para valorizar. Obed-edom, honrado demais para perder. E Davi, apaixonado demais para viver sem. O que o Davi fala, irmão, em oração é: Senhor, tira tudo de mim, só não tira o teu espírito, só não tira a tua presença. Pode levar tudo. As coisas nessa vida aqui, irmão, elas vêm e elas vão, e nós não vamos levar nada daqui. Então o que nós precisamos aprender é, em nossos corações: Senhor, não tire a tua presença de mim. Apesar de mim, apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, eu vim falar com corações apaixonados aqui nessa noite. Eu quero orar com você, irmão, porque a minha oração hoje é que eu seja um instrumento na sua vida para aumentar o fogo dentro de você, para você entender que esse coração apaixonado, ele vai mudar tudo. Mas um coração apaixonado, ele dança na presença de Deus. O Davi recupera a arca, e agora ele faz da maneira certa. Aí dá os 6 passos, sacrifício o cordeiro, e aí ele traz a arca de volta. E quando ele entra na cidade, ele rasga suas vestes, e ele começa a dançar de uma maneira que as pessoas não estavam acostumadas a ver. A sua mulher fala para ele, a mulher do Davi fala: você ficou louco? Agora aí você está agindo igual um maluco. Ele fala: eu não estou agindo igual um maluco, eu estou adorando meu Deus. O maluco era o seu pai, o Saul, que abandonou a presença dele. Às vezes, irmão, a gente fica tão: não posso fazer isso, o que será que vão falar se eu fizer isso? O Davi é tão apaixonado que ele não está pensando no que vão falar. Ele quer dançar na presença de Deus. Ele quer entregar a maior adoração na presença de Deus. Ele quer entregar um coração apaixonado na presença de Deus.
Eu quero orar por você, para que o Senhor acenda essa paixão dentro de você de novo, para que você não viva de histórias que você tem do passado, que você viva os melhores dias da sua vida agora, nesses dias agora, os dias mais cheios da presença, os dias mais cheios da glória dele, nesses dias, a partir de hoje, na sua vida, que a glória de Deus seja tão forte e intensa, que manifeste com milagres aonde você estiver. Agora tem uma coisa, irmão, e nós vamos orar nesse sentido. O banquete está posto. Prepara para mim, Senhor, um banquete perante os meus inimigos. O banquete já está posto. Deus já tem transformação, Deus já tem restauração, Deus já tem renovo, Deus já tem unção, Deus já tem o que Ele quer fazer na sua vida, está posto. Mas eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso desejar viver isso. Eu tenho que ir buscar a arca. O Senhor te trouxe aqui hoje para você deixar a religião de lado. Quem escutou, quem entende isso? Não é sobre religião, nem 20 anos na presença. É sobre deixar tudo isso de lado e mergulhar de todo o coração, o mais profundo que você puder. Vamos ficar de pé? Quero orar com você. Que Ele encontre hoje em você uma casa viva, uma casa de adoração, uma casa onde Ele não visita, uma casa onde Ele é o dono dessa casa. Eu não vou fazer apelo, irmão, hoje para Deus restaurar você. Eu só vou fazer um apelo aqui hoje. Você que tem um coração apaixonado, sai do seu lugar, vem aqui no altar, que o Senhor vai restaurar você aqui nesse lugar. Você que passou por esses dias sentindo e pensando que precisava mais de Deus, eu quero que você saia do seu lugar. Nós vamos orar juntos aqui.